Temos nossos heróis e agora chegou a hora de especular os nossos vilões com o elenco de Quarteto Fantástico anunciado e definido. Agora a gente já pode botar aqui na mesa que podemos sim ter muitos vilões de peso neste filme que vai estrear em julho de 2025, principalmente, claro, o nosso comedor de planetas favorito. Eu tô aqui com a Gil pra gente debater essa questão. Ela não tá esperando. Sobre ele comedor. É o grande comedor, o grande devorador de mundos, Gil. Estamos aqui pra especular tanto a presença de Galactus no filme, como também quem pode interpretá-lo, porque eu tinha falado no outro vídeo que eu tinha essa esperança, não esperança, né, pra mim tanto faz, de ser um ator que talvez não fosse tão conhecido, porque eu sinto falta dessas descobertas magnâmicas, de aparecer um ator que as pessoas não são tão familiarizadas e que, bum, fosse incrível. Mas, levando em conta que a gente tem 4 pessoas, elenco de peso aí. Um elenco fantástico, né? Como 4 pessoas fantásticas como o elenco do Quarteto Fantástico. É esperado também que os vilões, tanto o Victor Von Doom como o Galactus, sejam atores de peso também. Então estamos aqui para falar um pouquinho sobre Galactus e também sobre quem será o Gatalacus. Se ele vai aparecer ou não no filme, então é isso, né? Porque tudo pode acontecer tudo, como diz a música, né? Pode acontecer tudo, inclusive nada, né? Então a gente vai especular, claro, temos alguns rumores que fortalecem a presença do Galactus no filme e a gente vai falar deles aqui. Já adianto que eu acho que não vai acontecer nada, tá? Então... Vou contra todas as... Mas eu vou falar por quê. Do time da ausência confirmada. Eu sou do time da ausência confirmada A gente vai falar. A gente vai falar. Você vai ficar com a gente até o final do vídeo e vai ver por que a Gil não acredita que Galactus pode aparecer e porque eu acredito que pode. Eu tenho fundamento nas vozes da minha cabeça. Olha só, as minhas vozes também, as minhas vozes não são insiders, mas as vozes da cabeça falaram aqui, hein? Falaram aqui também. Mas, vamos contextualizar então, agora que temos o nosso elenco anunciado de Quarteto Fantástico, quem é a nossa primeira família da Marvel? Nós temos Pedro Pascal como Reed Richards, confirmadaço. Vanessa Kirby como Sue Storm. Joseph Quinn como Johnny Storm, o Tocha Humana. E como Ben Grimm, ou Coisa, temos Ebon Moss-Backrack de O Urso. Foi uma coisa boa esse anúncio, hein? Uma coisa boa. O primo. Os dois, né? Eu no Coisa Boa e ela no primo. Cousin. Então, um elenco de peso, um elenco fantástico para Quarteto Fantástico. Como a gente falou, o filme vai estrear em julho de 2025. Mas a gente já tem na mesa também esses rumores da presença de alguns vilões. No último vídeo, né, Gil, vocês, como você mencionou até, discutiram o Victor Von Doom, que até a gente já tá papeando até da possibilidade de ser o Cillian Murphy, Cillian Murphy, por favor, seja. Mas eu não sei, não. É porque você eu ia dizer Open Girl, mas é Oppenheimer Girl, entendeu? Eu sou uma Oppenheimer Girl. Então, o Cillian Murphy seria uma boa aposta. Mas para Galactus, Giovanna Pagano. Tem que ser um comedor de primeira. E quem tem a maior boca de Hollywood do que ele, Javier Bardem. Olha aí, eu particularmente amo o Javier Bardem. E assim, eu adoro ele como ator, eu adoro ele como pessoa. Best friends, pessoa? Né? Como pessoa, eu não sei. Mas eu já vi várias entrevistas em que ele é extremamente carismático, ele responde as pessoas sempre com educação, trata as pessoas com educação. Todos os filmes que eu já vi do Javier Bardem, eu acho ele um ator excepcional. E eu acho que ele tem o peso pra ser essa pessoa, ele é um ator muito versátil, então ele tem esse peso pra ser a ameaça cósmica, digamos assim, que o Galactus representa. Porque o Galactus, querendo ou não, ele é o Galactus. Ele é a entidade que não só define muito da grandiosidade do perigo, mas também como ele é o balanceamento cósmico da parada toda. Então a gente precisa de um ator que ele represente toda essa grandiosidade. Eu acho que o Javier Bardem ele já conseguiu provar a versatilidade dele e também os papéis de peso que ele teve, que ele consegue parar o local. Ele chega, ele consegue parar. Ele já fez papéis mais de drama, mais de romance. E eu tenho certeza que ele consegue entregar esse para tudo que o Galactus precisa. Sabe um filme que eu tava assistindo essa semana? Revendo, eu fiquei doente no carnaval, fiquei assistindo o filme, né? E aí eu assisti 007 Skyfall. Eu tô pensando nisso. E o Javier Bardem é o vilão de 007 Skyfall. E ele é um puta vilão de 007. Ele para tudo. Ele consegue parar tudo. Porque é isso, todo filme gira em torno da conspiração que ele cria e ele consegue fazer
fazer o James Bond e a Amy girarem em torno dele também, sabe? O Daniel Craig fica, entre aspas, tá? Entre muitas aspas, um pouco apagado Sim, sim. quando o Javier Bardem entra em cena, né? De tão bom que ele entrega como é o nome? Silva, né? Que é o personagem dele em 007 Skyfall. E você percebe que como o Silva, ele tem pontuações na forma que ele fala fala devagar, ele é um cara metódico, ele é um cara cínico. E o Galactus também é esse personagem, ele é um personagem que ele não habla e habla, né? Ele precisa E olha que ele tem uma boca gigante. Exato, é comedor. Mas ele tem essa vertente mais... não é pausado o nome, mas ele é mais elegante, sério. Né? Exato. Elegante. Exato. É grandiosa, né? Ele não precisa. É isso, o Galactus, ele não precisa ser um vilão caótico e espivitado. Ele não é caricato. Ele não é caricato. Não. Por quê? Porque ele já é realmente grandioso. Sim. Ele já é uma entidade cósmica. Sim. Então, uma entidade cósmica não precisa se perfazer para poder ser um vilão, né? Ele pode continuar na elegância dele. Inclusive, isso é uma característica muito parecida até com outro vilão do Quarteto Fantástico, que é o Victor Von Doom. Né? Que sabe da própria grandiosidade e entrega essa grandiosidade em palavras e gestos que, por mais educados e metódicos que sejam, ainda são caóticos e malignos. E é por isso que a gente vai trazer aqui o Galactus como uma opção, e você não acredita que ele pode aparecer, mas por que o Galactus pode ser essa ameaça do novo filme do Quarteto Fantástico? Vamos contextualizar melhor quem é o Galactus. Na atual mitologia dos quadrinhos da Marvel, né? Porque quadrinho, né? Tudo pode mudar a qualquer momento. O Galactus, ele era o galã do planeta... É um galã, tipo Javier Bardem. Mas o nome dele, sim, era galã do planeta Tá. E ele é de uma era pré do nosso universo. Uma era anterior de um ciclo de vários universos que houveram no universo Marvel. Inclusive, a gente está no momento na 7ª era do universo Marvel, né? E nessa era, como sobrevivente dessa era, né? O Galactus não era uma pessoa normal, mas ele tinha lá seus poderes na civilização de Tá, que era uma civilização super tecnológica, e quando o universo dele colapsa, ele é tragado para o nosso universo, nosso novo universo, e ganha superpoderes através dessa entidade, né, dessa ciência cósmica, que faz com que ele tenha uma força bruta e gigantesca. A gente está falando aqui em esquema galáctico, literalmente. Exato. Daí o nome Galactus, né? E ele, quando ele vem para o nosso universo, por causa desses superpoderes, ele fica com essa fome insaciável que só é saciada a partir dele comer planeta, né? Dele devorar. Literalmente, todo mundo que você conhece. E todos os mundos que você conhece. Aí, nesse interim, quando a gente vai para o nosso universo e ele começa a comer planeta, tem um cidadão específico que chega e habla com o Galactus e consegue uma Como é? Piratas do Caribe, isso? Parley, exatamente. Em português eu esqueci. Então, eu também esqueci. Mas ele fala, por favor, não coma o meu planeta. Não come o planeta. O que você vai me dar em troca de eu não comer o seu planeta? Eu mesmo. Exatamente. Esse é o nosso querido Norrin Red, o surfista prateado. Grandíssimo. Que a Gil gosta do surfista prateado. Eu soube há 20 minutos. Eu adoro o surfista prateado. Inclusive, eu vi quando eu era bem pequenina o Quarteto Fantástico, o antigo, 2005. Sim, 2005. Se não me engano. E aí eu fui procurar os quadrinhos do surfista prateado, inclusive do Quarteto Fantástico. E é justamente por isso que eu não acredito que o Galactus vá ser o vilão do Quarteto Fantástico. Eu vou até me ajeitar na cadeira. Eu vou explicar pra vocês, por favor, não me odeiem. Eu vou explicar com base nas vozes da minha cabeça e com base no que eu li nos quadrinhos, mas a minha questão é, eu nunca vi o Galactus como um vilão, tá? Eu nunca vi ele como um vilão. Eu vejo ele mais como um ser, uma entidade gigantesca, né? Ele é maior que um celestial, ele tem toda essa grandiosidade, mas ele faz as coisas porque o dever dele é fazer isso. Ele come os planetas porque ele precisa se alimentar dos planetas e mais, ele precisa estabelecer o balanço cósmico. O Cosmic Balance é definido pelo próprio Galactus. Então eu nunca tive essa visão dele propriamente dita como um vilão. Então, apesar de eu saber que as pessoas chamam ele como um vilão, a gente acaba chamando e tal, eu não vejo ele propriamente dito como esse cara que tem motivações por vingança, por ambição, por vontade de conquistar algo. Não, ele só faz o trabalho dele. Então, pra mim, ele sai um pouquinho dessa vertente de vilão que a gente tá muito acostumado. O que não deixa de torná-lo um genocida, mas não necessariamente porque ele quer ser um genocida. E sim porque é uma necessidade. Tendo isso em vista, qual é a minha observação? Eu acho difícil colocá-lo como um vilão de um filme. Eu achei que você ia meter que a sua observação é que o Thanos não fez nada de errado. Ele fez, mas ele foi burro. Mas eu entendo o Thanos, mas ele foi burro. Enfim, sem passar pano pra genocida aqui.
Já tô passando por Galactus, né, coitado? Mas, enfim, a minha moral da história é... Eu não vejo ele como sendo uma entidade para um vilão. Do tipo, o Galactus é o vilão no filme do Quarteto Fantástico e acabou. Vão destruí-lo, enfim. Eu acho que ele vai ser construído assim como Thanos foi construído. Porque a ameaça dele é muito maior do que um vilão. É muito maior do que, eu vou comer um planeta aqui. Tipo aquela nuvem que apareceu no filme de 2005. Nossa, sim, a gente tem essa imagem, olha aí. Porra, é o Galactus, tá ligado? Ele é uma entidade muito maior do que isso. A gente tem que ver as constelações do lado dele. A gente tem que ver ele gigante. A gente tem que ver o Javier Bardem com aquela boca enorme. Tipo, a gente... Inclusive, tem a foto aí do Galactus... Javier Bardem? Não, do Javier Bardem não. Mas do Galactus, como ele seria, eu acho, no Quarteto Fantástico de 2007. Acho que eu botei essa foto. Mas também se eu não botei, é isso aí. Mas, tem isso aí. Nossa, assim... Eu vou dizer que eu concordo com você, porque eu concordo sim. E eu acho que isso só reforça que o Galactus pode ser um excelente vilão. Não, ele... Justamente a construção do personagem. Ele vai ser, mas eu acho que... mais uma vez, não sei se eu chamo ele de vilão ou não. Eu vou contra os meus princípios, eu vou chamar de vilão. Eu acho que, por exemplo, a gente falou muito sobre Doutor Estranho, como Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, meio que não leva a gente a nada. Mas, ao mesmo tempo, eu vou ter que discordar desse meu próprio ponto no que... remete ao fato deles trazerem as incursões, que são uma coisa muito presente nos quadrinhos. As incursões, pra quem não sabe, nos quadrinhos, é o fato de quando um universo se colide com o outro. Então, a Terra X vai se colidir com a Terra Y e elas vão, as duas, explodir por conta dessa incursão. A gente descobre em Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, que essas incursões, elas acontecem por conta do Darkhold, do sonambulismo lá, que eu esqueci o nome, que a Wanda faz e que o Doutor Estranho faz. Sim, E aí, a Wanda, ela destrói os Darkholds, né? Supostamente destruindo também as possibilidades de incursão. Mas eu duvido muito que essa seja a única maneira de gerar uma incursão. E tanto é que a gente vê a Clea, que é a Charlize Theron, no final do Multiverso da Loucura, virando pro Doutor Estranho falando: meu queridinho, você causou uma incursão, agora vamos resolver essa parada. O que me faz pensar, vai ter uma incursão entre a Terra 616, que é a nossa Terra, e outra Terra, que é esse o problema em que nós nos encontramos agora. E essa questão das incursões está muito presente em Guerras Secretas. Só que em Guerras Secretas, o problema é a incursão. Só que assim, pensa num filme, tá? Num filme, a ameaça ser dois planetas colidindo e a ameaça ser uma entidade é muito diferente. Porque nos quadrinhos funciona essa questão das terras colidindo. É mais universos colidindo, né? Universos colidindo. Só que assim, na minha concepção, se eles colocam um personagem mesmo no filme que seja responsável por isso, dá um peso muito maior. O que isso significa nas vozes da minha cabeça, e agora vocês vão entender. O Galactus, ele pode até ser citado em Quarteto Fantástico, ele até pode fazer uma aparição, ele até pode fazer algo, mas eu acho que ele vai receber uma construção pra aparecer definitivamente em Guerras Secretas, que vai ter essa questão da incursão entre Terra 616 e outra Terra, e o Galactus, como responsável por manter o balanceamento cósmico, ele vai destruir uma das terras pra elas não colidirem. Porque se ele destrói uma das terras, não acontece o boom entre as terras, que pode afetar o universo, e ele vai virar e falar: eu vou manter o balance, que nem o Thanos. Ele vai destruir uma das terras, e qual vai ser essa terra? A nossa, porque é a nossa que gerou isso, o Doutor Estranho que gerou isso. E nós, como heróis, independente da treta que nós mesmos causamos, vamos tentar impedir o Galactus de destruir a nossa terra para evitar que as duas terras colidam. Tava esperando aqui. Eu vou contrapor no seguinte ponto. Foi mal. Eu vou contrapor... Não, foram o quê? 5 minutos aí de teoria. Eu monologuei, mas Foram 5 minutos aí de teoria. Mas eu vou contrapor no seguinte ponto. Eu acho... Ok, tem uma visão legal totalmente, e eu concordaria com você, não fosse pelo fato de que o Doutor Destino, ele tá sendo pincelado até mais do que o Galactus, apesar de que a gente teve alguns exemplos anteriores do Galactus vir pro MCU. O primeiro deles foi que no Thor 4, a gente teria um embate entre Jane Foster e o Galactus. E isso foi cortado. Que bosta! Tem a arte conceitual. Meu Deus, que horror! O Taika encomendou do Galactus e a Jane Foster. Inclusive, ainda bem que não aconteceu, porque o Galactus não merecia estar nesse filme. Não, ia piorar ainda mais, esse filme já é um Eu lixo. dormi assistindo Thor, Amor e Trovão. Eu dormi mesmo no cinema. Eu fui na estreia e eu dormi. Mas enfim. Então, assim, a gente tem esse primeiro ponto do Galactus já aparecer. E aparecer num filme menor. A gente teria
um pé no Galactus, visto os eventos que aconteceram com Eternos. Porque muito do Big Crunch, do equilíbrio do universo, é por conta da existência dos Celestiais. Né? Do nascimento dos ovos dos Celestiais. E Eternos fala muito bem disso. E o Galactus, como essa força que equilibra o universo, né? Ele meio que come planetas para também manter impedir, o balanço, né? E manter esse equilíbrio, impedindo o nascimento de Celestiais a rodo. Né? Para que enfim, não desbalanceie exatamente como você falou. Só que acho que partindo para Guerras Secretas... Eita, pô, perdão. Só que acho que partindo para Guerras Secretas, a gente tendo o Doutor Destino como esse baluarte, sabe? Como esse vilão que é um pouco mais humano, eu acho que sairia um pouco do esquema Thanos da coisa. Porque o Galactus, nesse inteirinho, seria muito repetitivo. Seria muito foda, mas seria muito repetitivo. Então, entendeu? Mas aí você acha que o Galactus vai ser um vilão pontual? Eu acho que vai. Nossa, eu acho que vai, pelo menos nesse primeiro filme. Nossa, eu odiaria. E aí é onde eu concordo com você. Eu acho que ele pode ser uma nova ameaça no futuro, sim, mas eu acho que nesse primeiro filme ele vai ser meio que sabe, meio que o Doutor Destino no filme de 2005 do Quarteto Fantástico? Boto fé, mas odiei. Que foi... Não tô dizendo que foi bem executado, foi ruim. Não. Boto fé, mas odiei essa ideia. Ah, tá. Mas infelizmente é o que eu acho que vai acontecer. Pode ser uma merda. Eu posso estar completamente errado. Não. Acho que tem gente que vai gostar. Acho que tem gente que vai gostar. Realmente tem uma vertente mais humana também. Mas eu queria que fosse que nem um Thanos. Posso estar errado. Não, ele merecia. Mas não sei. Porque, sabe, outra coisa que eu quero puxar pra isso é porque a gente vai ter o filme, talvez, né, sendo ambientado na década de 60. E aí, tipo, década de 60, o que é que a gente teve? Corrida espacial, viagem do homem à lua, etc. Se o Quarteto Fantástico tiver inserido na década de 60, talvez a corrida espacial esteja nesse inteirinho por causa do Ben Green. Ben Green tem uma foto ali dele, ali atrás, o Coisa, né? Como humano, vestido de astronauta e usando um capacete velho. Ele tá usando uma roupa vintage de astronauta da década de 60. Sim. Então, se a gente trouxer o Quarteto Fantástico nessa época e com contexto de corrida espacial, o Surfista Prateado e o Galactus poderiam aparecer meio que, tipo... lá no espaço. No espaço e, tipo, vocês estão cruzando uma linha que vocês não podem cruzar. Vocês estão chegando num lugar que não podem chegar. E aí o Surfista Prateado, talvez, junto com o Galactus, seriam esses antagonistas, entendeu? Eu acho que pode ser alguma coisa nesse sentido. Não, acho que mas pode ser. também pode ser nada. Acho que pode ser, sim. Eu acho total que pode ser que o Galactus seja um vilão pontual, ao invés de uma construção dele. Eu só acho... assim, na minha opinião, ele valeria mais, talvez, como uma construção propriamente dita, como uma grandiosidade cósmica aí que existe, que é um problema que vai perdurar, que nem fizeram com o Thanos. Mas você fez uma observação que eu entendo, que é o fato de... vão repetir tudo que aconteceu com o Thanos, que é introduzi-lo numa cena pós-créditos, ou introduzir brevemente e ir criando a expectativa, e aí depois ele explode em algum momento. Pode ser que eles não repitam essa fórmula. Eu acho que foi uma fórmula que deu certo, que se eles executarem bem, pode funcionar. Então, introduzir o Galactus no Quarteto Fantástico, não como ameaça principal, mas como uma citação, vai desenvolvendo ele até que ele exploda a ameaça dele propriamente dita no Guerras Secretas, como um fator aí para impedir que a incursão aconteça, e os heróis precisando se juntar para impedir que ele devore, né, uma das terras. Mas eu acho que isso tudo é questão de teoria também, vozes da nossa cabeça. Vai ser muito difícil a gente determinar o que realmente vai acontecer. Pode ser que tanto eu como vocês estejamos errados. Não, é isso. Inclusive, não é uma competição de quem tá certo. Ah, e a gente quer saber se você, qual a sua teoria. Mas, antes da gente seguir aqui pros finalmente, uma coisa que eu acho que pode acontecer, vindo da sua observação sobre o Galactus, é que, imagine ele sendo um vilão pontual no filme do Quarteto Fantástico, e aí ele evolui para um anti-herói. Exatamente por conta das incursões, por ele ser esse ponto de equilíbrio no universo. E aí o Doutor Destino se estabelece como o grande vilão. E o Galactus, por ser essa força de equilíbrio, e junto com o Surfista Prateado, vão meio que fazer parte dessa força contra o Doutor Destino. Porque o Doutor Destino também tem muito peso durante as Guerras Secretas. Pode ser. Então, a gente teria essa grande ameaça, entre aspas, como o Galactus no primeiro filme.
sendo totalmente anti-Thanos, né? Sendo diferente do Thanos pelo fato dele se tornar um anti-herói depois. Pode ser. A gente até ele quer viu isso. preservar as coisas, entendeu? Por isso que eu não gosto de chamá-lo de vilão. Ele só quer porque lanchar. Ele só quer manter o equilíbrio cósmico das coisas, sabe? Tanto é que o Surfista Prateado, ele também não é uma má pessoa, ele nunca foi uma má pessoa. Ele tenta achar os planetas devoráveis pro Galactus, entendeu? Então ele só tá cumprindo o papel dele aí. Ele é um negociador, né? Ele é um negociador. Ele diz, você tem esse prato de alcatra e você tem essa feijoada. Na feijoada não tem gente, mas pode te alimentar mais. É isso, Galactus, é isso. Mas não tem gente. Aí você pode... alcatra... tem feijoada vegana. Você tem uma feijoada vegana, Galactus, e tem aqui a alcatra. Como churrasco. Como churrasco, como alcatra, como planeta, como todo mundo. Né? Então, assim, o Surfista Prateado é esse negociador do buffet do Galactus, sabe? É. E eu gosto disso, dele negociar aí a Terra, qualquer coisa assim, e depois eles evoluírem como anti-herói. E aí o Dr. Destino se consagrar como um grande vilão, sabe? Porque tudo isso aqui que a gente tá conversando, inclusive, claro, são vozes da nossa cabeça, mas vem de um ponto focal que é o Kang se perdeu, né? A gente tá aí num momento difícil da Marvel com esse vilão por conta da situação criminosa e fiscal e enfim, de direito a Gil sabe melhor. Mas enfim, direito penal. Mas, chama a advogada criminal. Olha aí, mas do Jonathan Majors, né? Então eles estão nesse BO. Então se eles não fizerem request do Jonathan Majors, tem esses dois vilões aí na mesa pra serem grandes vilões. Mas eu gosto da questão do Galactus aí vir como um vilão focal ali no filme e depois ele talvez se tornar um anti-heróizinho. Anti-heróizinho é muito sacana, né? Heróizinho não, né? Não, heróizinho não. Anti-heróizinho não. Anti-heróizinho não. Anti-herói. E você? O que é que você acha? Você acha que o Galactus vai vir com essa corda toda e vai se estabelecer como grande vilão deste momento da Marvel? Você acha que ele vai ser um vilão mais focal e aí vai abrir a porteira pro Dr. Destino? Trate de comentar aqui embaixo, vamos conversar sobre mais teorias para o novo filme do Quarteto Fantástico. Uma coisa é certa, eu tô animado, eu tenho certeza que a Gil tá animada, né, Gil? Sim. E todos nós estamos animados para esse futuro da Marvel, que Vem, é muito Javier brilhante. Bardem! É isso aí. Valeu, galera!